Olá, povo abençoado de Deus, graça e paz, Senhor Jesus. Estamos de volta aí agora com o nosso irmão Paulinho. Olha que benção aí. Glória a Deus. Olha que visitante ilustre aqui, nosso irmão Paulinho, né? Mas o nosso maior é o Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para a glória de Deus. E Aleluia, o Paulinho tem uma Senhor. mensagem para o teu coração aqui nessa manhã, por isso que ele está aqui hoje. Então ele trouxe aqui uma mensagem que Deus tem falado no coração dele e ele vai transmitir para nós hoje. E você é o meu convidado para estar comigo aí, vai entrando nesse papo da manhã aí. Enquanto isso eu vou compartilhar nas redes sociais aqui. Eu vou colocar uma vinhetinha aqui, irmão Paulinho, quer ver? Essa vinhetinha que a gente sempre coloca aqui nas transmissões de cedo. Aí você já vai curtindo essa vinheta. O irmão tá abençoado. O seu é o Zebete de Deus, irmão Jesus Cristo. Aí, já dá uma saudação. Você lembra do radialista, Zebete? Você é a glória de Cristo em Cristo. Já dá uma saudação, né, irmão? Depois eu ponho a vinheta aí enquanto isso. Quero cumprimentar os amados irmãos aí com a paz do Senhor Jesus Cristo, né? Que a graça e a paz esteja com todos nós, né? Que a partir do momento que a pessoa, irmão, aceita Jesus Cristo, né, irmão, como único e suficiente Salvador, e crê que Deus é o eu sou, né? O único Deus suficiente. Que maravilha. Irmãos, né? A gente se torna irmãos em Cristo, né? E que a gente aprenda isso, né, irmão? Sair da religiosidade e poder compartilhar com todos os irmãos em Cristo Jesus, né? O modo de alcançar o reino é diferente de cada um, né, irmão? E a gente tem que respeitar cada um, né? Mas independente dessa forma de nós alcançar o reino é um só, irmão. O reino está entre nós, irmão. E o reino é Jesus. Isso, glória a Deus. Jesus traz o reino para nós. Isso é maravilhoso, né? Aleluia, Jesus vem irmão. trazer o reino, né, irmão? Então, é isso aí, né, irmão Paulinho? Irmão Paulinho tem meditado bastante na palavra de Deus, irmãos. Aleluia. E o Espírito Santo tomou esse homem aqui de uma maneira tão grande. Glória né? a Deus. Tomar uma palavra forte, né? Encheu, né? Vamos falar a verdade. Né? Aleluia. Quem toma Senhor. é a entidade maligna, mas o Espírito Santo enche, irmão. O Espírito Santo enche e ele trouxe uma mensagem para vocês aqui hoje. E espero que vocês possam estar entrando nesse papo da manhã aí. E vamos juntos aí meditar. Enquanto os irmãos vão entrando, né, irmão Paulinho? Né, que uma hora dessa aí o pessoal tá trabalhando. Mas enquanto o pessoal entra aí... Mas vê depois, irmão. Essa obra aqui vai ficar aí, irmão. Vai ficar gravado, depois, né? Mas vamos colocar uma vinhetinha, irmão. Vai. Deixa eu mostrar pra você, irmão, como que eu faço cedo aqui. Cedo eu coloco as vinhetas aqui, irmão Paulinho. Por esse programa aqui, ó, que chama Rádio Boss. Então, a gente pode transmitir também através da rádio. Que existe a web rádio Remidos, Perdão da né? brincadeira aí, irmão do Zebete, mas Zebete é abençoado de Deus. Agora é Eduardo de Deus agora. Glória a Deus. Eduardo e Jesus, né? Jesus, não é o João de Jesus lá não, irmão. João de Jesus tá preso, tá? Porque lá é impostor. Então, a gente faz a programação aqui, irmão Paulinho. E o que eu faço aqui? Através da web rádio Remidos também. A programação. Sim. E aí a gente solta as vinhetas, né? Aí eu tenho as vinhetas aqui que a gente tá falando, né? Deixa eu mostrar pra você como que é as vinhetas aqui, ó. Aí eu solto as vinhetas ali para a entrada de início, né? Olha lá. A sua melhor companhia. Glória! Qualidade no ar. É aqui. Aumente o volume. Ficou chique, pai. Olha, ficou da hora, pai. Todos os lugares. Tá todo mundo ligado. Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé. Porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. E aqui a gente transmite, irmão, a programação aí, né? Através da web rádio Remidos também. E aí a gente tem as vinhetas, né? Eu queria poder soltar música para os irmãos que estão ouvindo os louvores da oração. Eu não posso soltar, por quê? Porque tem o direito autoral, irmão. O direito autoral eles bloqueiam depois a live, né? Então, por causa disso a gente não pode soltar música. Mas seria bom, né? Se puder soltar umas músicas aí nos louvores de adoração. Mas o Facebook e o YouTube ele não aceita, né? Você publicar músicas, então a gente tem que fazer só a live mesmo, sem a música. Então a gente vê que é um meio da gente estar evangelizando também, né, irmão? É isso. É um meio da gente poder levar a palavra de Deus para as pessoas que estão aí, né? Longe, né? Porque quem está perto a gente fala pessoalmente, né, irmão? Mas quem está longe a gente alcança através das redes sociais, não é isso, irmão Paulinho? Isso é. Mas quebra a palavra de Deus, irmão, fica à vontade. A casa é sua, né? A casa não é minha não, a casa é de Jesus, rapaz. Como o irmão Marquinhos sempre fala, a casa de Deus é alegria nossa. Glória a Deus, A casa irmão. de Deus é alegria nossa. Então a gente vê isso, né, irmão? Que a gente está na casa de Deus. E onde que é a casa de Deus? Onde que é dois mais reunidos. Não tem um prédio estabelecido casa de Deus. A palavra de Deus fala que nós somos do templo, né, irmão? Glória a Deus. O templo é nosso. Então, né, se nós somos do templo, a gente tem que alimentar esse templo, né? E como que a gente alimenta? Com pão, né? Com pão.
Eu vou estar lendo aqui, irmão. Vamos ver aqui, ó. Você já falou do pão aqui, irmão. Eu vou ler outra passagem, mas vou dar bom dia pros irmãos de novo e a paz do Senhor. E que aqui agora nós está fazendo até uma atividade física, né, irmão? Pedalando. Tô até com a bicicleta aqui, eu tenho que dar uma palavra aqui. Eu tô precisando que o Senhor também, deu no meu coração, irmão. Mas eu tenho que pedalar, que é rápido, que eu moro longe. E eu tô de bicicleta, irmão. Mas em nome de Jesus, nós vamos pedalar e vamos fazer a obra, né, irmão? E na hora do almoço, se precisar de marmita, é só ligar lá no galego lá, né? Se qualquer coisa, vai pegar de bicicleta, porque eu tô de bicicleta, que tem que pegar a moto lá. Já vai direto. Então vamos falar da palavra de Deus, irmão. É assim, ó. Hoje, então, já que nós estamos falando, né, vamos ler aqui, irmão. Vamos ler aqui. Ó, se os irmãos quiserem acompanhar aí, que agora todo mundo, acho que creio eu, que está trabalhando, né, irmão? Se tiver alguém à venda aí, também acompanha, ou depois, né? Depois vão estar assistindo. Você está meditando nisso aí. Todo dia que a gente acorda, irmão, né? Ou eu creio também que o irmão. Então a gente vai pegar, rapaz, e procurar fazer. Creio eu, rapaz, a palavra de Deus é maravilhosa. Se a gente começar a meditar, rapaz, ela se revela. A partir do momento que a pessoa abre o coração, vou falar de novo, e crê que Jesus Cristo é o único suficiente Salvador e Deus, em Deus, que é o Pai e eu sou, a pessoa... E se ela tiver desviada, irmão, automaticamente você vê ali o que aconteceu com o Leôncio, já aconteceu também lá com o rapazinho lá, não vou nem falar nome, perdão pelo nome, os nomes, mas qualquer pessoa que automaticamente ela se redime dos seus pecados e pega e aceita Jesus Cristo como o único suficiente Salvador, ela é aceita. O livro dela, o nome dela é escrito no livro da vida. Aleluia. E até então, o Espírito Santo e aqueles que estão desviados, irmão, o Espírito Santo, ele está assim, pronto para poder retomar o templo, porque é escrito, é a palavra, se o templo estiver contaminado, ele não volta. Só que ele fica do lado e colocando ainda na mente, induzindo a pessoa, porque a pessoa sabe quando ela está errando, irmão. Sabe. Creio eu, né? É a consciência, né? Quer falar e fala aí para você ver. Então, porque existe algo dentro de nós que é o quê? Que chama o Espírito de Deus. Então, todo ser humano tem uma noção de Deus, por quê? Porque o Espírito que Deus envia para nós, que é o fôlego de vida, o Espírito humano, é a parte que nós se comunicamos com Deus. Então, a partir do momento que a pessoa nasceu, ela tem o quê? Ela tem um senso de Deus dentro dela. Por quê? Porque Deus propõe sua narina ao fôlego de vida. Então, a partir do momento que a pessoa ela está com vida, está vivendo, ela nasceu nessa terra aqui, ela já tem um senso de Deus. Então, ela pode não conhecer Deus ainda. Ela não pode saber ainda que ela é filha de Deus. Mas o Espírito Santo, o Espírito Santo vem até ela é tocado, como você falou. A partir do momento que ela é tocada, irmão, ele dá a resposta para Deus: Senhor, eu estou aqui, eu quero me entregar minha vida para o Senhor. A partir desse momento, o teu nome é escrito no livro da vida. Aleluia. E você recebe o Espírito Santo de Deus. Aí você vai ter um senso de Deus de verdade, né? Um senso real de Deus, porque é o próprio Deus morando em nós. É o próprio Deus habitando no homem, né? Então isso faz diferença, né, irmão? Isso é forte, irmão. O Espírito Santo, irmão. O Espírito Santo é tudo. Irmão, então eu vou ler aqui, ó. João 6, capítulo 6, o versículo 50 e o 51. E quero mandar um forte abraço também para os nossos irmãos lá, para o seu Antônio, para o irmão Lucas, né? Isso. Que está fazendo no estudo, e essa palavra foi dita também, né? Nós estamos até estudando isso aqui, né? Que é os irmãos amados em Cristo Jesus, né? E nós temos que estar se alimentando, né, irmão? Eu estou se alimentando diretamente, irmão, porque o meu objetivo, Eduardo, é alcançar o reino. E aonde chamar eu, tem meu message, para nós estar falando uma palavra, irmão, até querer falar isso aí também, para nós estar ministrando sobre a palavra do Senhor, porque isso aqui é o pão que edifica, esse é o pão que nos fortalece. Tem o meu Facebook aí, pode mandar mensagem, nós vai estar falando e compartilhando, porque para mim, todos vocês que creem em Jesus Espírito, a gente não pode segurar e não pode omitir, irmão, né? É verdade. Porque na verdade, e até eu estava falando disso hoje cedo, Paulinho, na live de cedo, que eu encerrei hoje a questão da unidade. Porque a unidade cristã é importante, irmão, por quê? A unidade é a união no meio da diversidade. São vários apriscos, mas um só pastor. É Jesus o pastor. Então, a partir do momento que nós entendemos a unidade, Deus fala assim, que há um só corpo. Olha que coisa interessante. Há um só Espírito, há uma só esperança da vossa vocação, há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo, um só Deus e Pai de todos, sobre todos, o qual é por todos.
Então, a gente vê que a unidade é isso, né? Então a gente tem que ter o quê? O senso da unidade. Até eu tava falando cedo, né? A gente, muitas vezes, a pessoa busca o avivamento, irmão. Só que, em vez de buscar o avivamento, a gente tem que buscar o avivador. Porque tem gente que corre atrás do avivamento o tempo todo. Ah, tá tendo movimento ali, um pessoal diferente ali, eu vou lá, na igreja tal. Aí chega lá, vê aquele monte de gente, aquele avivamento tal. Só que, na verdade, irmão, isso aí, né, não é avivamento. O avivamento, o que é? Quando você tem uma explosão do Espírito Santo dentro de você, você é transformado. Então, a pessoa, em vez de buscar o avivamento, ela tem que caminhar com o avivador. Caminhar com o avivador. Quem que é o avivador? É o Senhor. É através do Espírito Santo. Então, a gente vê o quê? Que caminhar com Jesus. Então, todo lugar onde realmente Jesus é o centro, a unidade do corpo é entendida e é formada, irmão, que é um só corpo, é um só Espírito, é uma só esperança na nossa vocação, que é o chamado nosso. É um só Senhor, é uma só fé, um só batismo. Só, irmão. É um só. Então, importante é isso, irmão. Às vezes tem diferenças de forma de cultuar a Deus? Tem. Né? Só que a palavra do Evangelho ela tem que ser pregada. Aí, né? E se deixar falar, eu vou ficar falando aqui, irmão. Ô, irmão, mas aí, então, tá aí, mas vai vir pra falar, irmão. É pra falar. Não, mas mudou tudo aqui, ó. Perdão. Era pra mim falar sobre a palavra que é do pão. De João, depois, não, já muda, o Espírito Santo é maravilhoso. Deixa eu falar aqui, ó, irmão, eu vou mandar uma saudação aqui, ó, pro pastor José Serafim, né, pro nosso irmão lá da igreja, lá, pro pastor Wesley também, rapaz, né. Pastor Daltinho Mira, né. O Adalto que sumiu, não vejo mais ele aí no papo aí, vendo nós aí. Live. Eu quero mandar. E eu vou até falar, rapaz, o pastor Wesley abençoado, rapaz, eu até frequento a casa lá e ele falou uma passagem bonita, rapaz, até de Golias, irmão. Quero até compartilhar agora, pode? De Golias, irmão, até que eu falei pra você, né? Sim. Então, rapaz, e Golias estava desafiando o povo do Senhor, rapaz, o povo de Deus, rapaz, os hebreus, rapaz. E Davi, muita gente acho que conhece a história, né, irmão? Sim, mas Davi pegou, vou resumir rapidão, irmão, que Davi pegou e foi lá levar, né? Uma comida para os seus irmãos, né, que estavam com fome, a mãe dele falou, né, para ele poder estar levando, e os irmãos dele estavam lá na guerra, e tudo tremendo, irmão, tudo com medo, ninguém queria enfrentar Golias. E o que aconteceu? O Davi chegou lá, Franzininho pegou, falou, viu lá, né, quem é esse que afrenta o nosso Deus vivo? Daí ele pegou, né, falou, só que Davi também, né, rapaz, é um abençoado, falou, mas E Davi já sabia que ele tinha uma aliança com Deus, ele tinha aliança. E quem tem aliança com Deus, igual nós, irmão Eduardo, quem tem aliança, cara, você pode entrar em qualquer lugar, você vai saber que quem tá com você é maior que qualquer coisa, qualquer coisa. Quem faz aliança com Deus e constitui a sua vida no altar com o Senhor, nossa, automático, irmão, você é recebido de braço aberto, Jesus está pronto para te amar. E falando agora aqui também... Aí da história, né, rapaz? Que é da hora a história, né, rapaz? Aí pegou, daí Davi falou, opa, eu vou que para mim a boca dá, irmão. Pra mim a boca dá, que ele já ia casar com a filha do rei, olha pra você ver, o bicho também é abençoado, né? Pra não falar outra coisa na cara. Aí beleza, Davi falou assim, chegou lá, foi pôr a armadura nele, falou assim, ele tinha um... Eu tenho Davi, depois vou até pedir perdão, rapaz, que eu falei que Davi pra mim mais ou menos era igual o pastor Serafim, né, que é um homem de Deus abençoado. Que daí ele é de Deus mesmo e fala as palavras, e mais ou menos, e o irmão também Eduardo lá da igreja, o Zóio também nem fica bravo, porque eu comparei até no estudo que Davi era o pastor Serafim, né, que é pequenininho, e o Zóio era o gigante. A estatura, né? A estatura. Só pela estatura, já, mas perdão, irmãos. Forte abraço pra vocês, a paz do Senhor, eu te amo em Cristo Jesus, Eduardo. E o pastor Serafim também, eu tenho um grande prazer imenso, e vou frequentar aí sexta-feira, eu vou estar indo aí. Domingo é que eu não posso, né, irmão, que eu vou na cela quinta-feira e domingo no culto, então, mas sexta eu vou estar lá com os irmãos. Amém, viu? E aí vamos continuar aqui. Você muda tudo, rapaz, aqui a palavra, aqui é ao vivo, nós não tá essa coisa nada. Então, rapaz, e aí, e o pastor Deus é abençoado também, em nome de Jesus, nós vai estar lá, né, falando de Deus e escutando aí. E o que nós está aprendendo, nós está passando, isso é de bênção de Deus, né, irmão? Que a palavra é o pão. Voltando aí também, resumindo, que mistura tudo, mas vocês já entenderam. É o pão que em João fala que a gente tem que se alimentar do pão. E o pão, em João, capítulo 6, se os irmãos ver,
50, 51 é forte. A gente tem que se alimentar do pão, e quando a gente tá cheio, satisfeito, o que a gente tem que fazer? Dividir, o que nós tá fazendo aqui. Dividindo o pão. E voltando à história de Davi, olha pra você ver que belo. Na história de Davi aí, ó. Aí depois, o que aconteceu? Eu vou porque eu tô com Deus. Eu creio que ele orou, né? Versão Paulo, orou, né? Falou, Senhor, o senhor tá comigo, o que eu faço? Foi lá, catou estilingue, catou cinco. Afunda, né? Afunda, foi no rio, catou. Pra nós aqui. Afunda, o estilingue. Catou, foi lá no rio, catou 5 burcas de pedra, jogou no picuá e foi, irmão. Foi com fé. Ele falou, eu sei quem tá comigo, com Deus. Só que o que aconteceu? A hora que ele pá na testa do gigante, assim é com nós. Derrubou o gigante. O que é o gigante? O gigante por nós, que eu já vou fazer uma pregação resumindo. O gigante para nós é as dificuldades. Deus nos dá apoio. Quando você volta para os caminhos do Senhor, Deus dá apoio para você arrebentar o gigante. Ele arrebenta. Quando você, imediato, que é imediato, irmão, aceitou Jesus, pof, já era. O Espírito Santo tá junto, Deus tá junto, Jesus está de braço aberto para segurar e amar. Gigante, pof, caiu, foi embora. O que é o gigante? Seus pecados, tudo aquilo que contaminava você foi redimido e tá de volta no braço do Pai. Então é filho, o pai tá pronto para receber um filho, que pai que não tá? Pá, tá bom. Chegou, resumindo a história, daí pá, derrubou. O que aconteceu? Davi falou, opa, o senhor fez a parte do senhor, agora eu vou fazer a minha, irmão. Saiu correndo, o Zé Serafim aqui, pai, pof, cortou a cabeça do gigante. O que é a cabeça do gigante? Falando rapidão aqui, ó. E a cabeça do gigante, irmãos, nada mais é que o nosso pecado. Não adianta Deus ir lá, pof, derrubar as nossas coisas. Aceitei Jesus. Tudo mil maravilha. Aceitei Jesus, estou com Cristo. Beleza, vou ficar sossegadão. Aí também entra João também de novo. Não vou me alimentar do pão, da palavra. O que acontece? Igual eu tô pedalando, igual o Luca e Igor, mas primeiro, antes de eu fazer isso, eu tô alimentando a palavra, irmão. Aleluia. Isso porque é o tempo. Aí o que acontece? Não adianta nada. Então você tem que pegar, cortar a cabeça do Golias, que é o gigante, irmão. E tá firme, rapaz. E tá firme na fé, irmão. Olha, pra você ver, deu uma pregação aqui só em João que começou. Fala aí também, senão fica falando. Deus te ajuda a derrubar o gigante. Então, só que Deus... agora você tem que decepar a cabeça do gigante. Por quê? Porque o gigante, se você não arrancar a cabeça dele, ele vai voltar e vai te vencer. Então o pecado é assim, irmão. Você tem que arrancar ele totalmente da sua vida. É lógico que a gente é pecador, a gente é falho. Só que acontece, a partir do momento que Deus ele te ajuda a derrubar, né, vencer o pecado que está em você, agora você tem que fazer a tua parte, irmão. Pegar a espada. A espada, o que é a espada, irmão? A palavra. Isso aqui, a palavra de Deus. Né, a gente vence agora o quê? A gente consegue arrancar a cabeça do gigante através da palavra, irmão. Porque Deus não... ela é a espada nossa, irmão, né? Então, a partir de agora, o que acontece? Que você, né, conseguiu vencer o pecado que estava na sua vida, através do sangue de Jesus na cruz do Calvário. Agora você tem a espada na mão. A espada está na tua mão. E essa espada você vai vencer as batalhas que vem daqui pra frente agora. E sempre tá aí unido, né, irmão? Você vê que eu tô vendo que você tá pegando fogo aí agora, o Espírito Santo. E a palavra, isso aqui é real. Quando tá 2 ou 3, tem que estar 2 ou 3, eu vejo comigo também. Nunca a gente sozinho, irmão, né? Se tiver 2 ou 2 ou 3, ferrou, irmão. 2 ou 3, aí ali eu estarei. E sozinho também, eu falo, porque quando o irmão tá vice-versa. Mas você vê que pega fogo, teu semblante muda, você viu lá? O Espírito Santo, ele enche, né, irmão? Glória a Deus. Falo que o Espírito de Deus ninguém faz nada sozinho, irmão. Então isso é importante. Mas lê que você ia ler, irmão. Nossa, irmão do céu. E eu disse que eu falei que eu ia falar pouquinho, rapaz. Olha pra você ver. Agora eu vou falar outra coisa aqui, ó. Igual eu falei pros pastores, se eu esqueci de algum também, vocês todos são amados em Cristo Jesus pra mim, porque se vocês creem em Jesus Cristo, em nome de Jesus, Deus abençoe os pastores, eu abençoe todos os pastores, todos, em nome de Jesus Cristo, que a serpente não entre no coração de cada um, de nenhum astuto para poder tá fazendo ou julgando qualquer coisa, ou fazendo algum julgamento entre uma casa e outra, porque a gente tem que ser unido. Coloca na cabeça que Jesus Cristo nos fala, união. Eu vou ler, ó, a carta de Paulo de Romanos, cara. Romanos, ó, vou ler aqui, ó, vou ver aqui, ó. Já mudou tudo, o Espírito Santo é maravilhoso. Romanos 14, ó. 14 eu vou ler do 12. Do 12
do 12 ao 14, isso. Já tá bom, né, irmão? Ó, não precisa nem microfone, acordei, perdão, até acordei até os filhos do ar, acho que fala pouco alto, né? De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus, assim que não nos julguemos mais um aos outros, antes que seja o vosso propósito, não por torpeço ou escândalo ao irmão. Então, ó, eu vou ler o 14 também, né, irmão? Eu sou certo no Senhor Jesus Cristo, que nenhuma coisa é de si mesma imunda, e não ser para aquele que tem por imunda, para esse é imunda. Então, que a gente não julgue um irmão, eu vejo essa palavra aqui, ó, vamos ver aqui, ó. E de maneira nenhuma, rapaz, nós pode estar julgando nenhum ou outro, num erro ou num qualquer coisa, irmão. Porque assim, e que a gente, se a gente tá ou qualquer de maneira a gente julgar algum irmão ou ter preconceito contra uma casa que está trabalhando errado ou outro irmão, nós vai se tornar imundo, irmão. Porque esse trabalho não é nosso, esse trabalho é do Senhor. E a gente, se você vê que está tendo alguma coisa errada, ou em alguma casa, você não deixa de ir, você está indo, você ora, porque o teu pastor precisa. Aquela pessoa precisa, porque ele é carne. Ele está lá, mas ele é carne, ele tem os momentos difíceis, irmão. No momento difícil, quando eu tenho, o que eu vou procurar? Vou procurar o seu, um irmão em Cristo Jesus, vou procurar aquele que eu sei que tem amor por mim, irmão. Não é isso? Então a gente não pode julgar, irmão, fala a palavra do Senhor. E nós tem que ter unidade e união e deixar a religiosidade, irmão, para lá. Porque isso nos afeta tão grande no reino de Deus, irmão. O inimigo trabalha, cara, soberba é uma coisa que eu tô para falar depois numa outra live que nós falar, irmão. Entrar na soberba no coração. A pessoa que é soberba e ela que deixa o eu sou falar, irmão, misericórdia, irmão. É um julgamento pesado. Fala sobre isso aí. É interessante porque o texto irmão, fala aqui, ó. Tua espada, maneira... da espada dele, que tem um ciúme da espada dele, eu vi sair bicicleta. Diz assim, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então eu vejo a questão do julgar aqui, irmão Paulinho, da seguinte maneira, né? A gente tem que julgar todas as coisas no sentido assim, de não estar apontando a pessoa, condenando a pessoa, porque a gente tem que julgar as coisas no sentido de analisar todas as coisas. Né? O que está sendo pregado, o que está sendo anunciado, realmente está de acordo com a palavra. Por isso que é importante, o irmão Paulinho agora está nessa fome de Deus, da palavra de Deus, se alimentando todo dia. Isso é importante, por quê? Porque se você se alimenta, você começa a analisar todas as coisas. Em vez de julgar e apontar, é melhor a gente fazer uma análise. Com certeza, com certeza, irmão. Então, né, a gente vê que precisa o quê? Na palavra de Deus sendo a nossa regra de conduta e fé. Então, a partir do momento que nós temos a palavra como regra de conduta e fé, você começa a analisar o que está sendo falado. A palavra de Deus fala assim, ó, examine de tudo e retém o que é bom. Lógico. Né? Então, a partir do momento que você retém aquilo que é bom, né, você vai absorver algo. E o que você faz quando você vê algo que não está de acordo com a palavra de Deus? Ora, né? Contender adianta? Não adianta contender. E não adianta ficar pulando de casa e crente macaco também, que fica pulando de gai. Vai virar crente macaco agora? Eu falo ao vivo mesmo. Não adianta ficar pulando de casa em casa. Você tá numa casa, fica lá, permanece. Deus vai trabalhar, irmão. E aí? Então, desde que o quê? Eu vejo assim, ó. Desde que realmente esteja pregando Jesus Cristo. Jesus é o centro. Se ele é o centro, irmão Paulinho, aí, amém. Agora, se for o homem o centro, se for outra coisa o centro daquilo ali, a gente vê que precisa de mudança. Não, e para ter essa mudança é necessário o quê? A humildade de quem está liderando. Né? Aí com entra certeza. O quê? A humildade de quem está liderando, por quê? Porque Deus levantou homens, irmãos, o irmão Paulinho, para que cuide do rebanho de Cristo. Só que para cuidar do rebanho de Cristo é necessário uma coisa. 1 Pedro 5. Você lembra disso? Forte, vai. Para cuidar do rebanho de Deus. Vou chamar o mototáxi para vir trabalhar, mas Deus é de Deus, a obra vou fazer. O patrão perdoa eu aí, galego. Ô, Lu, por isso que eu vou chegar um pouquinho atrasado. Vai atrasar as marmitas. Esquece a cabeça não, irmão. Depois vocês põem no micro-ondas. Não, rapaz, que nós sobe aí para nem pegar a moto tá vindo, nem pega a moto tá vindo mesmo. Um abraço para meu irmão Cristo Jesus também. Então, irmão Paulinho, olha como que é importante, cara. A gente começou, né? A gente mandou saudação pros pastores aqui.
da minha oração pela vida dos pastores, porque não é fácil ser pastor, irmão. Rapaz não do céu, é uma... Olha, rapaz. Quem tem um chamado pastoral é uma coisa muito árdua, né? Mas a pessoa faz com amor porque é um chamado dele. Lógico, toda né? hora já pensou os irmãos também, rapaz. Uma coisa que eu vejo que é bonita é assim, ó, entre células, porque a célula, quem tiver aí criar, porque daí entre os irmãos, uma célula entre os irmãos, igual aqui, nós tá numa célula, deve ser numa compartilhação de Deus, né, irmão, que vira a casa do Senhor, não é isso? Aí pra gente tá compartilhando a palavra, mas aquilo que tá na palavra, irmão. Não é você comer a palavra lá de uma pessoa e a pessoa falar e eu impor que você tem que falar sobre aquilo que ela tá falando. Isso eu acho errado, irmão, e não entra na minha mente, por causa que você vai comer o que o outro vomitou, não é, irmão. Pode ser, tem que ter, assim, ó, discernimento, vou explicar bem, que eu não tô fazendo desmerecer nada, porque quem sou eu, jamais eu irei falar isso aí, nós fala aqui, nós tá falando ao vivo, não é, irmão, não é, é um papo cristão e nós tá trocando ideia e é um papo santo, rapaz, de Deus. Então é assim, ó, veja as palavras, porque que eu tô falando, que eu falo e eu não explico, eu tenho que começar a explicar, agora que depois já tem os outros, então dependendo da forma que a pessoa tá vendo, né, ela vai então, interpretar deixa eu explicar, jeito, né? irmão, é assim, ó, que, ó, então, você vê, compartilha a palavra, aquilo que você sentiu no teu coração, você viu que Deus tocou, e é tudo pelo Espírito Santo, você compartilha, mas não é só... se na sua igreja tiver uma célula, se não tiver, compartilhe na rua. Na rua, rapaz. Se tiver uma reunião no lar, nem na rua, no seu trabalho, rapaz. Cumprimenta. Fala que Jesus, ele muda. Você não viu o que eu ia pregar? Eu ia falar de João do pão. Acabei falando de João, misturou tudo, revelou outra palavra para nós que deve ser por Deus que está acontecendo isso aí. Já falamos de Davi, de Golias, que nós falar só do pão, hein? Então, se deixar a gente vai falar o nossa, inteiro irmãos, aqui, né? Vamos dar pai pro Senhor, pros irmãos aí, depois nós falamos um pouco, fala um pouquinho. Não, deixa eu só falar essa passagem aqui rapidinho, irmão, daí você já vai liberar você pra você ir trabalhar. Ó, em 1 Pedro 5 diz assim, ó: aos anciãos que estão entre vós, admoesto eu, que sou juntamente com eles ancião. Ancião aqui, no caso, seria presbítero, aquele que preside, né, ou pastor, né, juntamente com eles, eles anciãos e testemunhas das aflições de Cristo e participantes da glória que há de se revelar. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, olha que coisa, irmão Paulinho, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, por interesse financeiro, né? Também, mas de ânimo pronto, de bom ânimo, né? Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Então, a pessoa não tem que ter domínio sobre pessoas. Então, a gente não fomos criados para dominar sobre pessoas, mas dominar sobre coisas, né? Isso dominar sobre coisas. Você domina sobre o cigarro, você fala, eu não vou fumar mais, eu consigo ter domínio. Eu não vou beber mais, eu não vou me drogar mais, eu não vou me prostituir mais. Então, você consegue dominar sobre coisas. Deus nos chamou para dominar sobre pessoas. Não, a gente tem que apacentar, irmão. É escrito aí, né? Então, ó, nem por como tendo domínio da herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. A maior coisa que o pastor faz é ser exemplo, irmão. Ser exemplo pro rebanho. Porque as ovelhas, que, né, todos nós somos ovelhas de certo modo, então, olhando pro pastor, ele tem que ser o exemplo. O exemplo de conduta. E não o tudo, né, irmão? Não o tudo. Você nunca coloca o pastor acima de Deus. Não. O tudo é Jesus. Porque olha o que diz aqui, ó. E quando aparecer o sumo pastor, né? O sumo, Jesus Cristo, ele é o máximo. Glória a Deus. O sumo pastor, aí você vai alcançar o quê? A incorruptível coroa da glória. Então, a partir do momento que você entregou a vida para Jesus e que você tem um chamado pastoral, você tem que ter em mente esse versículo aqui, ó. Isso aqui é humildade. Se não tiver isso aí, irmão, agora, Deus até age, só que age por causa das outras pessoas que tá se humilhando e recebendo o Espírito Santo. Mas a própria pessoa, rapaz, se não cair a escama do olho e a cegueira, irmão, perdão, vai ser difícil, irmão, porque é o seguinte, se a pessoa colocar soberba acima dele, de Deus, irmão, e o que acontece? A serpente é rasteira, desde Gênesis é a serpente. A serpente é o diabo, irmãos. Quem não sabe, quem sabe já conhece a serpente. A serpente trabalha no quê? No meio de nós. Nossa, tá amarrado em nome de Jesus. Caiu a live, irmão, mas vamos continuar aqui. Pastor, a gente tem esse pedido, irmão, que o irmão tem que trabalhar. Então fica aí, né, essa
Fala, irmão, você tava falando do dragão aí rapidinho. Rapidão, né? Aqui, senão você não trabalha hoje. Então, eu vou falar porque assim, ó. Nossa, até no YouTube, na internet tem travamento espiritual, não, irmão. Tá repreendido em nome de Jesus Cristo. Vamos falar agora que nós temos que falar mais rapidão. Então a serpente sorrateira trabalha entre nós que é cristão. E o dragão de Apocalipse, que é os dois são o demônio, né? O diabo, vem pra catar. Só que o dragão, ele já vem pra catar. Na verdade, quem sai da presença de Deus, já vê o dragão e cata e arranca a cabeça, escrito na Bíblia, que daí ele arrebenta, ele mata. Que ele tá bravo, que o cara tá fazendo a obra do Senhor, por isso tem que prestar atenção para não mijar fora do pinico, senão dá problema. Deixa eu falar aqui, ó, rapidão, de novo, resumindo do meio pastoral que nós tá falando, de quem é a autoridade do Senhor, né? Tem que ter humildade, né? Tem que ter humildade, porque senão vem a serpente sorrateira, e o que acontece? Ela coloca uma cegueira na vida do cara, que ele é o topo de tudo, que ele é o centro, e é o seguinte, você tem que apacentar, e apacentar as suas ovelhas, creio eu que, ó, com amor, e você sabe, de ser conhecedor, não como domínio, não por você falar assim, ó, espelho, porque ovelha, na verdade, daí tem cara que é misericórdia, e na verdade, a ovelha se espelha no pastor, vocês prestam atenção, espelha, só que a ovelha, que é escrito na Bíblia, que a ovelha faz aquilo que ela olha, é Jesus Cristo que é o pastor, não é um homem não, porque nós homem é falho. E eu falo na real, quiser ficar bravo, me empobreceu. Que Deus é Deus, rapaz, que tá falando aqui é de Deus. O nosso exemplo é Jesus, irmãos. Não o homem, né? Isso, fale o homem. Então que é o seguinte, eu agora voltando, vocês perdoam também, pastor, porque eu tô falando aqui a palavra, agora se Deus entregou é pra vocês, eu não sou ninguém, mas Deus e o Espírito que há em mim que é o Espírito Santo de Deus, e tá falando e vai escutar. Se não quiser escutar também, pode desligar aí, também o problema é seu. Viu? E é o seguinte, ver vigia para ver as tuas ovelhas aí, que na verdade é seus irmãos em Cristo Jesus. Senhor, né? As ovelhas, isso, muito lembrado, bem lembrado, as ovelhas são de Jesus. Os irmãos em Cristo Jesus são seu. Obrigação não, mas por amor você apacentar esses irmãos, abraçar esses irmãos. Ou ter outro também que vai, porque pro pastor, e eu também falo, ó, misericórdia, irmão. Abençoado seja a vida dos pastores, porque igual nós tá falando, pastor não é fácil não. O irmão correu, deu uma derrubadinha, esquece que também que, irmão abençoado, você ora pra Deus. Ora pra Deus, não fica também enchendo o saco do pastor, não, porque o coitado do pastor também. Qualquer coisa o pastor, pai, duro, pai. Porque tudo é o pastor, sobrecarrega. Então, é que nem Moisés, irmão. Moisés, ele levantou como um homem de Deus para tirar o povo do Egito e levar para onde? Para a terra prometida. Só que o povo vinha tudo para ele. Até que o sogro de Moisés fala para arruma algumas pessoas aí aptas aí para te ajudar, para resolver esses problemas, porque tudo vem para você. Então, por isso que é importante a unidade, irmão. E a união também. Por quê? Porque, irmão, ser pastor, né? Deus não deu o pastor, Deus não deu a igreja para o pastor, Deus deu o pastor para a igreja. Isso. Né? Então é isso aí que a gente tem que ter em mente. Né? Quem é evangelista, ele pega o povo, trai o povo para comunhão com os irmãos. Aí o pastor vai apacentar. Só que aí acontece, ele precisa ter humildade, porque ele também é humano. Ele também sofre muitas vezes danos. Nossa, ele com certeza. Mais que todos, irmão. O pastor é complicado. O pastor sofre opressão. Então o que acontece? O pastor humilde, ele chega para as suas ovelhas, vamos dizer assim, e fala, irmãos, ora por mim, eu estou precisando de oração. Agora o pastor soberbo não, eu sou o cara, vocês estão abaixo de mim. Misericórdia, isso aí é soberbo, irmão. A soberba precede a irmão. ruína, né? Mas um coração contrito jamais vai rejeitar o Senhor. Então a gente vê o quê? Que assim como o pastor, ele tem, né, esse cuidado do rebanho, ele também precisa do cuidado, né, dos irmãos. Lógico. Por quê? Porque há um momento na vida que ele vai ter oração, irmão. É a unidade, né? A igreja não se torna unidade? Então é importante isso aí, né? Isso que é importante, né? Então a gente ter humildade sempre. Não importa o chamado teu, se é para pastor, se é para evangelista, se é para apóstolo, se é para profeta, se é para mestre. Não importa qual é o chamado teu. O importante é que você foi dado para a igreja. Né? A igreja não foi dada para você, não, irmão. Porque nós não temos domínio sobre o rebanho de Deus. A igreja é do Senhor, rapaz, é de Jesus. Então, a partir do momento que você foi colocado para cuidar lá, é como Deus estivesse falando assim, eu te dei um dom, agora você usa o teu dom para abençoar os teus irmãos. Então, esse é o chamado de Deus para todos, né? Que você possa ter o seu dom em favor daqueles que estão com você.
Glória você a se Deus. doar. Glória a Deus. Então é isso, meu irmão. Amém, amém, Mas amém. Amém. Mas o pão, irmão, o pão a gente fala depois, né? Ele vem e fala do pão, irmão. Oh, Ele glória a fala do Deus. pão. Vamos orar aqui, Mas rapaz. vamos Vamos orar. Vamos orar pela vida, cara, dos pastores, que os pastores é um trabalho, cara, bem árduo, né? árduo. E essas palavras que estão com o Espírito Santo, eu queria falar, mas tava com vergonha de errar. Você falou aí, ó. Olha pra você ver como é que é o Espírito Santo. Vamos orar pra vida de todos os pastores. Pela igreja. Pela igreja, pro corpo, né? O corpo também tá entendendo. Não sai da onde você tá, não, hein? Isso aí que nós tá falando aqui, ó. Fica onde você tá, porque onde você for vai ter problema, hein, irmão? Escuta eu em Cristo Jesus, ó. Em nome de Jesus, Cristo, eu falo pra vocês, através do Espírito Santo, que eu tô com meu coração cheio. O irmão Eduardo também vai dar a última palavra aí, porque senão eu vou trabalhar. Mas, ó, em nome de Jesus, congregue aonde você tá, porque o problema não é a igreja, não é o pastor, não é os irmãos onde você tá. O problema é espiritual, coloca na tua mente. O problema vai ser sempre o quê? Potestade, principados que estão para derrubar nós perante ao Senhor Jesus Cristo. Coloca na tua mente. Não seja crente macaco. Fica pulando de gai-gai, não. Fica onde você tá quietinho. Esteja pregando a palavra da verdade. Lógico. Né? Desde que tenha fundamentado na unidade do corpo de Cristo. Lógico, com certeza. E se aí, não... lógico. Então, e aí você permanece, irmão. Mas se você não permanecer na comunhão íntima com Jesus, você não para em lugar nenhum. Né? Aí vai tem, ter irmão. nada, Você tem que estar cheio de Espírito Santo, irmão. Buscando, né? E se você busca todo dia na tua casa, você está alimentado. O Espírito Santo não deixa enganar ninguém. Eu conheço a Bíblia, pai. Eu tô conhecendo agora, que é maravilhoso isso, quem que puder fazer. Irmãos do céu, quando você recebe o Espírito Santo, você tem falta do alimento, e o alimento é a palavra de Deus. Fome, né? Na carta de João 6, rapaz, isso é a palavra viva. É o pão vivo. É o pão vivo. Se você se alimentar, você vai... Se você que tem o Espírito Santo, você tem fome, você tá ali, a palavra você pega, irmão, você vê aí que nós ia falar uma coisa, se abre, começa a se revelar, e é maravilhoso, rapaz. Deus fala com a gente, só que Deus não vai abrir o céu e gritar, ô cidadão, é assim assado. Não, ele vai usar a palavra dele, o que ele deixou? Alimentar e do pão da vida, que o que é a palavra do Senhor, o que é a palavra? Os pergaminhos que foi escrito, rapaz, é Deus. É o pão vivo, né? Amém, vamos orar, então, amém, vamos orar pros pastores. Se vai, for bom todo em mundo. pedalado, você chega em 20 minutos na casa. Farta 20? Nossa, então eu não vou não, vou ter que pedir. Não, falta 40 minutos pra chegar na casa. Então dá Se tempo, for bom em pedalado, você chega. Bora, vamos pedalar. Vamos orar. Fizemos a obra do Senhor, agora vamos fazer a obra física, né? Vamos orar então, irmão. Fortalecer o tempo. Ó, Deus abençoe cada um, cada igreja, cada ministério, cada pastor, e que cada um seja abençoado em nome de Jesus. Vamos Glória orar, a Deus, vamos. Senhor nosso Deus, Senhor, Pai em nome amado, de Pai Jesus querido, Cristo, o Senhor vai possa visitando, abençoando, Senhor, meu Deus, cada casa, cada família, Senhor, cada não casa, só nessa Pai, cada cidade, pastor, Senhor, cada mas igreja, no cada mundo ministério, inteiro, Pai. Senhor. Senhor, Porque a possa tua operando, volta, Deus, eu creio Pai, que está haja próxima, Senhor, em nome de Jesus meu Deus, Cristo, Senhor. Espírito Santo, pela Vai, tua Senhor, palavra. alcançando cada Pai querido, um, Senhor. Vai abençoando, Cada dos fortalecendo membros cada também, líder, Senhor, Pai, cada e cada que pessoa está afastado, está volte liderando, para meu casa Deus, que era, aí, meu Deus, Senhor. sobre a Que igreja do Senhor, meu frequentava, Deus. Senhor, que o Senhor Senhor possa é Pai pro operando, braço dos fortalecendo, pais, Senhor, e renovando, pros pastores e que está haja cuidando, sempre, Senhor. meu Deus, E apacentando os Pai. irmãos Haja também, unidade, Senhor, em comunhão, Cristo que haja Jesus. poder, meu Deus. Em nome pelo de teu Espírito Jesus, Senhor, Santo. vai trabalhando, Assim nós te Senhor. agradecemos, meu Vai Deus. trabalhando, E que Senhor, o Senhor possa trabalhando, resgatando meu Deus, qualquer um, fortalecendo, Senhor, meu que Deus, a tua esteja, Senhor, igreja, Pai, afastado, para que ela Senhor, e permaneça recebendo, firme e fiel, capacitando, Senhor, para das que pessoas. proclame o reino de Também, Deus, o Senhor, pros evangelho da irmãos salvação. também, Senhor. E que o Senhor vai Reveste os trabalhando, pastores com a meu Deus. Sim, meu armadura, Deus. Senhor, do Vai, Senhor, papai, Senhor. trabalhando. Sim, Em nome papai. de Jesus, para Papai, proteger, nós Senhor, concordamos, papai. de todo o mal, Sim, Senhor, meu de toda a Deus. intriga, Assim Senhor, que seja há dentro feito, da meu casa, Deus. seja quebrado, em Oh, nome Pai, de sim, Jesus, meu Senhor. Deus, opera, Porque Deus. todos aqueles meu que Deus, provêm operando, intrigas, Senhor Jesus. Senhor, Sim, e papai. contendo dentro da casa, Pai, vai é trabalhando, pelo Senhor inimigo, Jesus. mas que mude o coração Sim, desses papai. também, Senhor, assim seja, para eles papai. poder, Senhor, papai, falar, Senhor, da sim, tua Deus, palavra e aleluia. proclamar o teu evangelho, porque os irmãos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, podem também profetizar, Senhor, e falar, Senhor, do teu nome, Senhor, por o aprendizado, Senhor, perante, Senhor, aos pastores aqui da terra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, eu falo entre todos, Senhor, do mundo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, seja todos os pastores, Senhor, unidos, Senhor, na unidade, independente, Senhor, do ponto de chegada ao Senhor diante de Ti, Senhor. Mas sim, Senhor, a chegada, sim, Senhor, que seja certa, para o Senhor receber em nossos braços, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Eu profetizo, Senhor, que o mundo, Senhor, vai ser resgatado da unha do inimigo, Senhor, do laço, Senhor,
da serpente, Senhor, Sim, da astuta serpente que é o diabo, Senhor, seja liberto todo o povo, Senhor, e do dragão também que está, Senhor, dragando, Senhor, levando as almas, Senhor, que é a sua, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, seja quebrado, Senhor, e capacita cada um em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. É isso aí, meus irmãos, um grande abraço e aí até a próxima live com o nosso irmão Paulinho, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Aleluia. A paz do Senhor esteja com todos. Aí, tá forte, né? Você vê que o Espírito Santo vai pegando, o negócio fica bruto, né, irmão? Vou lá, irmão.